Olá pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Pessoal, nesse vídeo eu venho trazendo 5 questões do Enem, né, de edições passadas, para a gente discutir aqui sobre biologia, algumas questões de biologia, referente à parte de ciências da natureza, ok? Nesse vídeo eu trago apenas 5 questões, porém terão outros vídeos no canal, né, isso com a mesma temática, questões de biologia direcionadas ao Enem. Então terão aí no total 7 vídeos, esse é o primeiro, mas terão aí 7 vídeos, cada vídeo com 5 questões, para você que está se preparando, que vai passar no Enem, que quer passar no Enem, entendeu? Ficar aí competitivo, ok? Então vamos direto aí às questões. Primeira questão. Na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum gameta foi fertilizado, né? E posteriormente verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente um coquetel de inibidores de enzimas do acrossomo. Então, o problema que ele trouxe aqui se deu no final desse texto, que foi adicionado aí no procedimento, foi um coquetel de inibidores de enzimas do acrossomo. Essa enzima, pessoal, que tem aí nessa região chamada de acrossomo, que é em outras palavras na cabeça do espermatozoide, essa enzima tem como função retirar toda aquela estrutura que tem ao redor do gameta feminino, né, do óvulo, para ele poder assim entrar. Nesse, então, o nome dessa enzima é chamado de hialuronidase. Então, essa enzima foi retirada do processo. Então, com a retirada dessa enzima, que tem a sua importância, então praticamente o espermatozoide não teve condições para romper a estrutura que ele deveria romper antes de entrar na estrutura celular, né, do gameta feminino. Então, sabendo disso, né, sabendo que essa enzima do acrossomo é a hialuronidase e a função dela é eliminar a estrutura que tem ali em volta do gameta para ele poder entrar, bora ver aí o que vem nas alternativas para a gente marcar. Então, a primeira alternativa diz: o problema foi na formação do pronúcleo masculino. Nesse caso, não existiu a formação do pronúcleo masculino porque o espermatozoide ele não conseguiu entrar no gameta feminino devido à ausência dessa enzima, entendeu? Então não teve formação alguma de pronúcleo nenhum. Na letra B diz o início da divisão mitótica do zigoto, também não. Essa divisão mitótica aí do zigoto só iria ocorrer primeiramente na formação do zigoto. Então, como o espermatozoide ele não conseguiu entrar no gameta feminino, nem zigoto se formou, que dirá essa divisão mitótica do zigoto. Né? Esse zigoto só iria se formar se houvesse a união do espermatozoide, né, com o óvulo, mas não teve essa penetração da estrutura do gameta feminino. Então, não teve formação de zigoto. Na letra C diz o término da segunda divisão meiótica do ovócito. Também não tem relação aí com isso, porque essa fase ocorre no ovário, né? E o espermatozoide não tem contato com o ovócito dentro do ovário. Então está errado também essa alternativa. Na letra D diz passagem do espermatozoide pela corona radiata e pela zona pelúcida. A correta é essa daí. Então, a ausência dessa enzima, né, no acrossoma do espermatozoide fez com que ele não rompesse essa estrutura chamada de corona radiata e zona pelúcida. Então, se ele não rompeu essas duas partes do gameta feminino, ele não conseguiu entrar. Então, se ele não conseguiu entrar, como na questão trouxe aí, não houve fecundação, não houve nenhum tipo de formação de zigoto, beleza? Mas vamos ver lá na letra E o que é que diz. A fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide não ocorreu por conta da falha, né, lá na fertilização in vitro, que eles colocaram um inibidor da enzima. Então não ocorreu nenhum tipo de
junção de membrana plasmática, ok? Então a questão aí, ó, número 1 é a letra D. Certinho aí, ó, letra D. Vamos embora. Questão número 2. Na questão número 2 diz que muitas mulheres sofrem com desconforto nos dias que antecedem a menstruação, chamada de tensão pré-menstrual. Acredita-se que os sintomas são resultado da queda da concentração de neurotransmissores, né, a serotonina, que por sua vez está relacionada com a diminuição da produção de hormônios ovarianos, o estrógeno e a progesterona, observada nessa fase do ciclo feminino. Então a mulher, a candidata aí, né, a fazer o Enem mulher, sabe muito bem aí o que acontece em função desse mal-estar, né, que elas sentem nesse período menstrual. Talvez o homem não saiba tanto, não tenha se interessado em saber o motivo, né, mas a mulher aí com certeza não iria perder uma questão dessa, porque faz parte do metabolismo dela, né, e muitas procuram ter ciência do motivo que vem causando aí esse mal-estar. Então vamos lá, a redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionada com o quê? Bora ver nas alternativas. Na letra A diz, com a regressão do corpo lúteo ovariano. Será que é? Letra B, diminuição da produção da ocitocina. Na letra C, liberação dos gametas femininos na ovulação. Na letra D, aumento dos níveis de hormônio LH e FSH. Na letra E, diz que o motivo é a elevação dos níveis sorológicos, né, de adrenalina. E aí, pessoal, se marcaria qual questão dessa daí? A questão, pessoal, quer dizer, a alternativa que justifica o motivo, né, desse mal-estar que a mulher sente nesse período menstrual é justamente o que vem trazendo aí na letra A regressão do corpo lúteo ovariano. Então essa estrutura, pessoal, ela tem como função produzir justamente esses dois hormônios durante o período ali da menstruação, antes, né, o período que antecede a menstruação, que são os dois hormônios ovarianos, o estrógeno e a progesterona. Então a queda da quantidade desses hormônios durante esse ciclo menstrual gera à mulher aquele desconforto, né, gerando estresse, mal-estar, né, todo aquele mau humor que ela sente aí nesse período. É devido à regressão dessa estrutura corpo lúteo presente no ovário, que tem como função a produção do estrógeno ou estrogênio e a progesterona. Então, a regressão, a diminuição da produção desses dois hormônios gera essa, né, turbulência aí, sentimental, vou dizer assim, né, na mulher, e todos aqueles sintomas e reflexos que traz aí, tanto a ela como as pessoas que estão ali ao seu redor, ok? Então, segunda questão, letra A. Na terceira questão, nós temos aí, durante a evolução das plantas, ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornaram independentes da água. Esse fato permitiu menor dispersão desse grupo de seres vivos. Então, nessa questão, pessoal, ele quer que a gente considere, marque a alternativa que tem relação com a estrutura que permitiu às plantas a sua não dependência total da água. É certo que todos os seres vivos têm, né, uma certa dependência ali da água e tudo mais, só que ele está se referindo aqui à questão da reprodução. Então, o fruto não tem essa relação de evolução das plantas com relação à reprodução, né? Não tem essa relação, corta a opção fruto. Os esporos não pode ser uma alternativa para a gente marcar, porque as plantas que produzem esporo necessariamente precisam de água, porque os esporos precisam estar em local úmido, né, para germinar e seguir aí o desenvolvimento. A semente do mesmo jeito, não é uma estrutura que permitiu a não dependência das plantas à água, porque a germinação da semente também necessita de água. E a questão correta nessa terceira questão é a letra D.
né, que fala aí que foi o tubo polínico a estrutura que permitiu que as plantas evoluíssem e não dependessem exclusivamente da água para a sua reprodução. Nesse, então, as plantas que têm flor, no caso aí são as angiospermas, elas têm esse tubo polínico, que é justamente o local onde ocorre a fecundação, o encontro das células sexuais, né, das plantas aí, né, macho e fêmea, menino e menina. Então, a união dessas células sexuais ocorre no tubo polínico e não depende exclusivamente da água para acontecer. É o que acontece, por exemplo, com os esporos, que depende da água, da semente, que depende da água. E a letra E, que traz ali vaso condutor, não tem nada a ver com reprodução, entendeu? Vaso condutor tem relação com a condução de substâncias para a flor e da flor para toda a parte do corpo, né? Num processo contínuo, né? As plantas elas absorvem água, sais minerais, realizam a fotossíntese e esses produtos que correm por esses vasos, né, não tem relação com reprodução, e sim com a nutrição da planta. Vamos lá, quarta questão, barbatimão é o nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais. Essa casca ela é constituída principalmente de dois tecidos vegetais, periderme e floema. A extração da casca tem levado à morte muitos indivíduos dessa espécie. Quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência do tronco, aqueles que têm parte da casca retirada têm, sem completar essa circunferência, pode sobreviver. Vamos lá. Em resumo, pessoal, você tem aí uma planta, né? O barbatimão é uma planta, como ele diz aí, é uma planta medicinal. E a questão não tem relação com essa questão, né, medicinal, se é, se não é. A questão ela foca essa parte aí, ó, que vem trazendo sobre um corte completo na circunferência da árvore. Né? Se você tem ali uma planta, aí você corta ali aquela casca, né, da planta numa circunferência completa. Então, se você faz isso, o que é que você está promovendo a planta? Será que a planta vai morrer se você fizer um corte nessa circunferência, um corte completo de pelo menos um palmo, por exemplo? Vai depender da planta. Se você fizer um corte com um palmo, por exemplo, ou 2 dedos que seja, né, substâncias que passam aí da flor para a raiz, da folha para a raiz, não vai chegar até a raiz. Né? Com isso, fazendo com que a planta morra. Inclusive, né? Você tem aí a raiz, leva substâncias para a folha, e a folha leva substâncias para toda a parte do corpo, inclusive a raiz. Então, se você faz esse corte nessa circunferência, a substância que a folha produz não vai passar, né, para a parte inferior por conta desse corte feito no tronco da árvore. Né? Isso, então, o que é que vai acontecer aí? Bora ver. A morte desses indivíduos decorre da retirada do anel completo da casca. Então, é provocada pela interrupção de quê? Da fotossíntese? Não, porque a fotossíntese acontece na folha, não acontece na casca da planta, né? No tronco da planta. A transpiração também não vai interromper, porque a transpiração também ocorre na folha e não no tronco da árvore. Então, se fizer a retirada de um anel completo da casca e da planta, não vai ocorrer a falta da transpiração, não é por conta disso. A trocas gasosas também é folha, né? Formação de brotos também não tem relação com isso. E o que vai ocorrer, na verdade, aí ó, é a falta da nutrição das raízes. Foi justamente como eu falei. Então, a raiz pega sais minerais e água, leva para a folha faz a fotossíntese, produz ali, né, o carboidrato e tem como objetivo, através do floema, distribuir esse carboidrato, que é uma substância nutritiva, para toda a parte da planta, inclusive a raiz. Só que como foi feito esse corte, não passa, né, para a raiz essa substância nutritiva e com isso a planta acaba morrendo. Beleza? Então, a resposta correta aí, ó, letra E, vai ocorrer a falta da nutrição das raízes e a morte da planta. E a última questão
diz que há muito tempo são conhecidas espécies de lesma do mar com a capacidade ímpar, né? Guardar parte da maquinaria das células das algas que consomem, né? Os cloroplastos e mantê-los funcionais dentro de suas próprias células, obtendo assim é, parte do seu alimento. Com isso daí, pessoal, ó, investigadores portugueses descobriram que essas lesmas do mar podem ser mais eficientes nesse processo do que as próprias algas que consomem. Então vamos lá nas alternativas, o que é que ele vem trazendo sobre esse questionamento. Ele diz lá, ó, essa adaptação, ou seja, a capacidade que a lesma do mar tem de se alimentar dessas algas e incorporar nas suas próprias células o cloroplasto, confere a esses organismos a capacidade de obter o que primariamente? Então, obter ácido nucleico. Observe que a questão, ele trouxe lá, pessoal, ó, cloroplasto. Então, o que é que vem na cabeça de vocês quando o termo cloroplasto é colocado em discussão? Ácido nucleico? Não. Não é isso? Na questão trouxe a capacidade alimentar da lesma, né, isso sobre a alga, e trouxe a questão do cloroplasto. Então não trouxe na questão parte nenhuma que se referisse a DNA, a RNA, a material nucleico, né? Como ele trouxe aí letra A, ácido nucleico, então a alternativa é errada, porque não tem relação nenhuma com o que ele trouxe no texto. Isso, proteína, também não. Cloroplasto não tem nada a ver com proteína, com vitamina, com lipídios. Cloroplasto tem relação com carboidrato. Ó. Ele até diz no texto que as algas têm a capacidade de usar o cloroplasto para buscar o alimento dela, mas que as lesmas, quando incorporam cloroplasto nas suas células, realizam essa atividade até de forma melhor em comparação às algas que ela consome. Beleza? Então, quinta questão e última, letra B, carboidrato. Ok? Então ficamos por aqui, pessoal. Só são apenas. Bom, pessoal, então foram essas 5 questões que eu prometi a vocês. Né? Agora é só entrar no canal, lá terão mais vídeos nesse formato aí, ó, questões de biologia para o Enem, para você buscar mais questões e aí se especializar ainda mais, né? E ser competitivo, ok? Forte abraço, dê aquele joinha, se inscreva no canal para dar aquela força, ok? E até mais.